Oi, gente. Essa é a primeira parte da minha conversa com o economista Eduardo Moreira. A conversa ficou dividida em duas partes. Também quero dizer para vocês que vocês vão perceber que tem momentos que a imagem vai quadricular um pouquinho, vai congelar. Esse é o problema de fazer esse tipo de coisa via Skype, né? Tem a ver com taxas de upload e tal. Mas quando isso acontecer, foquem no som, se for o caso, usem fone de ouvido, porque acho que o áudio ficou 100% e o importante é o conteúdo dessa conversa, não é? E eu não ia perder a oportunidade de conversar com o grande Eduardo Moreira só por causa disso. Então é isso aí e assistam essa conversa a partir de agora. Oi, gente, sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e, para minha grande honra e felicidade aqui, eu estou com o economista Eduardo Moreira, já foi eleito um dos 3 maiores economistas do país, uma pessoa que tem um currículo absolutamente invejável. Eu vou colocar links aqui na descrição para vocês conhecerem. Ele é engenheiro, enfim, e pesquisou economia e tem tido um papel fundamental, eu diria, no Brasil hoje, em trazer conhecimento da economia para o grande público e romper aspectos que são, digamos assim, só para os especialistas em economia e trazer isso para as pessoas comuns, ajudando elas a não estarem presas às práticas predatórias dos bancos, né? Então, é uma grande honra tê-lo aqui no canal e eu sei que o público dele também vai dar uma visitadinha, então vou me apresentar brevemente. Eu sou André Teixeira Jacobina, eu sou historiador, fiz mestrado em História Social, doutorado em Saúde Pública, e para me conhecer mais, vocês podem dar uma olhadinha no canal. E eu queria que ele comentasse brevemente como é que ele ficou sabendo da minha existência, né? Eu meio que já sei, mas eu acho que é legal o pessoal saber como é que ele ficou sabendo da minha existência. Em primeiro lugar, aí, obrigado pelo convite aí para a gente bater esse papo. Bom dia, né? A gente não sei que horas as pessoas vão estar assistindo, mas um bom dia ou uma boa tarde para você que está assistindo esse nosso bate-papo. E eu fiquei sabendo do André quando eu estava subindo um dos meus vídeos e apareceu como uma sugestão de um rapaz que explicava os motivos da minha saída da Jovem Pan. E aí eu assisti o vídeo do André e falei, até que o cara passou bem perto, foi o que mais passou perto aí dos que falaram alguma coisa, né? E um monte de gente falou um monte de coisa, várias coisas assim mais aproximadas, várias besteiras enormes também. Mas enfim, essa é a democracia da internet de hoje em dia, né? Todo mundo é um repórter em potencial. Mas aí eu achei bacana aquilo e depois de um tempo eu vi que ele fez um comentário num dos meus vídeos, falando, poxa, vamos bater um papo no meu canal, etc. Eu falei, pô, como o cara quase acertou ali o motivo de eu sair, o prêmio é que a gente vai bater um papo. Agradeço muito, Eduardo, agradeço muito. E é isso aí. E hoje a gente tem a conversa mais ou menos em duas partes que eu pensei. É claro que o Eduardo pode falar sobre o que ele quiser, ele está livre aí. Mas eu pensei a gente falar sobre algumas questões econômicas graves que estão sobre nós e depois eu trazer algumas ideias que eu acho interessantes no mundo, em termos econômicos, e pegar a opinião dele. Bem, eu sou leigo em economia, assim, não é a minha especialidade. Mas acompanhando esse processo eleitoral, me parece quase um consenso que o sistema tributário brasileiro ele é regressivo, né? Ele cobra mais sobre quem tem menos, porque ele taxa mais em cima do consumo, né? E nós não temos impostos sobre dividendos empresariais, nós não temos as taxas de imposto da gente sobre as grandes heranças não são muito boas. E aí eu queria saber, quer dizer, não são altas comparadas com outros países desenvolvidos que têm impostos altos sobre a herança. E aí eu queria saber sobre a reforma tributária, o que é que você pensa, não que vai acontecer, porque a gente sabe que a direção que está aí não deve ser a sua direção, mas o que você acha que deveria ser, né? Olha que interessante a sua pergunta. A gente tem duas grandes reformas que estão sendo faladas aí. Tem várias reformas que as pessoas discutem, mas duas grandes, que é a reforma da Previdência e a reforma tributária. A reforma da Previdência, apesar de ser bastante importante e por um motivo basicamente matemático, né? Os parâmetros que a gente usa são parâmetros ainda de 1960, a maior parte deles, e as pessoas passaram a viver mais. Então, como elas passaram a viver mais, você tem que ajustar a conta para, no final das contas, a equação fechar.
ela é uma reforma que, se feita, e vamos supor que ela acabasse com déficit, que não acaba, tá? Mas vamos supor que, utilizando o discurso aí de todo mundo que defende essa reforma com unhas e dentes, ela seria uma reforma que simplesmente acabaria o déficit, mas manteria o sistema exatamente como ele é. Ela é uma reforma que, por si só, não tem impacto quase que nenhum no modelo brasileiro. Ou seja, os ricos continuam ficando cada ano mais ricos, os pobres continuam cada vez mais pobres, porque ela não modifica a máquina de concentração de renda que a gente tem no Brasil. Ela quase que só dá uma garantia a mais que os credores do Brasil vão receber os seus juros e a sua dívida. E a gente sabe que os grandes credores do Brasil são as pessoas que têm dinheiro e têm poupança. O pobre não tem poupança. Já a reforma tributária, não. A reforma tributária, e por isso eu vejo a reforma tributária como uma reforma mais importante, muito mais importante do que a reforma da Previdência, o que não quer dizer que não seja importante a da Previdência. Ela é uma reforma que pode ajustar o modelo, ela pode ajustar o sistema. E vamos só entender, antes de falar do porquê que esse nosso modelo tributário é um modelo cruel, vamos entender de onde vem isso, André. Vamos voltar lá para trás, quando éramos ainda homens das cavernas, tá, cara? Que fica muito mais fácil a gente entender isso. As pessoas fazem muita confusão hoje em dia de dinheiro com riqueza. E só pensam em dinheiro. Dinheiro, o multiplicador monetário, qual é a base monetária do país, quanto é que a gente vai ter de compulsório, qual os juros, etc. E fiquei pensando na nota, né? Mas se você for pegar uma nota qualquer, aqui, ó, uma nota de R$10, isso aqui é um pedaço de papel pequeno, escrito e sujo. Isso aqui não serve para nada, isso aqui não quer dizer nada. Se uma pessoa ainda tem dúvida se dinheiro serve ou não serve para alguma coisa, você tranca ela dentro de um cofre com R$1 milhão durante uma semana e volta daqui a uma semana para ver se ela está viva lá. Ela não pode fazer nada com dinheiro. O dinheiro, ele é só um meio para a riqueza. Riqueza é o que faz diferença num país. E antigamente, lá atrás, os nossos ancestrais, imagina que eles viviam em pequenos grupos, pequenas tribos, né? Imagina que você tinha ali um grupo de 10 pessoas, e essas 10 pessoas que viviam juntas, elas tinham que ir atrás da sobrevivência dela, ou seja, tinham que gerar riqueza para poder sobreviver. Porque a riqueza ela é consumida ao longo do tempo, né? Se você for ver uma sociedade que já deixou de existir há 1000 anos, você vai chegar lá e não tem nada. A riqueza ela vai se esvaindo, ela vai sendo consumida pelo tempo. Por isso que você sempre tem que estar gerando nova riqueza. E antigamente essa nova riqueza que você gerava caçando, colhendo frutos, pegando água ou trabalhando, né? Cuidando do outro, que o trabalho também faz parte da riqueza que uma comunidade tem. Só que o que acontecia? Imagina que você tinha que caçar lá um boi para poder, um búfalo, né? Sei lá, um bisão, qualquer animal que tinha naquela época, para poder sobreviver. Ninguém conseguia caçar um bisão todos os dias, porque quando você caça, tem um dia que você consegue caçar, tem um dia que não consegue, tem outro dia que não tem bisão, e tem um dia que você vai colher, no lugar onde você vai colher, você colhe frutas, o cara que foi para o outro lado não achou fruta nenhuma. Então, se você dependesse só daquilo que você conseguiu gerar de riqueza, você não conseguia sobreviver. Então, passou a existir um mecanismo de redistribuição, ou seja, o que as pessoas conseguiam gerar de riqueza era dado para alguém no grupo e esse alguém redistribuía essa riqueza para que todos continuassem vivos e podendo caçar, colher, etc. Porque existia uma percepção muito clara, era muito mais fácil naquela época, não tinha dinheiro, era só riqueza, e não tinha intermediário para a riqueza, você já consumia a riqueza para sobreviver, ficava muito claro que era importantíssimo que todos estivessem bem na comunidade para que as chances de cada um individualmente ser bem-sucedido na tarefa de sobreviver aumentasse. Pense que se você se não tivesse essa redistribuição de riqueza, hoje você pegou o boi, mas durante uma semana você não vai pegar o boi, e você depende do boi que o outro pegue. Então, o outro estar em condições de poder pegar um boi ou um bisão ou algum outro animal na sua caça faz parte das variáveis que aumentam a sua chance de sobreviver. Então, duas coisas se estabeleceram. Primeiro, um sentimento de reciprocidade, ou seja, eu abro mão da minha riqueza hoje
sabendo que amanhã você vai abrir mão da sua. E o segundo, o grupo inteiro tem que estar forte, porque quando uma parte do grupo fica mais fraca, o grupo inteiro fica mais fraco e a chance do grupo inteiro de sobreviver e ser bem-sucedido é menor. Então, quando 5 pessoas estavam quase morrendo de fome, um grupo de 10 falava assim, se esses 5 morrerem de fome, acabou o grupo, a gente não tem mais ninguém para defender a gente, não tem mais ninguém para caçar, morremos todos. Vamos fazer com que esses 5 tenham condições de sobreviver para nos ajudar também, né? Isso tudo, eu estou gastando um tempo nisso, porque isso é importantíssimo, são conceitos que as pessoas absolutamente esqueceram hoje em dia. Quando a gente vê algumas pessoas morrendo de fome hoje em dia, e aí vem um programa social, tipo um Bolsa Família, alguma coisa, a pessoa fala, pô, isso é vagabundagem, vai estimular os vagabundos, não sei o quê. Eles esquecem que se é que ainda existe um sentimento de nação, ou seja, de grupo, essa nação ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Né? Toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Você faz uma corrente de titânio e põe um dos elos da corrente de papel, a corrente não consegue sustentar nada, porque ela é tão forte quanto o elo de papel. Né? Então, um país que tem um grupo muito fraco é um país que não consegue se proteger, caçar, fazendo esses paralelos com o que a gente tinha antigamente. Então, passou a existir esse mecanismo de redistribuição para que o grupo inteiro tivesse força suficiente para lutar pela sobrevivência do grupo e fazer o grupo ficar cada vez mais forte. É engraçado que pouca coisa mudou conceitualmente até hoje nisso. Quando você olha os países do mundo, que são os países com mais força de grupo, né? Os países que são os países com melhor educação, melhor saúde, menor corrupção, melhor IDH, melhor tudo, são países que não têm grupos muito fracos, né? São países que conseguem o tempo inteiro fazer com que sobre alguma coisa para todo mundo estar ali lutando pela força do grupo. O mecanismo hoje em dia, e só mais uma coisa antes disso, os animais são muito parecidos com isso, né? Quando você vê um leão caçando, um lobo caçando, qualquer animal caçando, um animal caça, aí todos os animais vêm e usam daquela caça porque o animal sabe da importância do grupo inteiro estar forte para ele poder sobreviver. Um animal sozinho não consegue sobreviver numa floresta ou em alguma coisa assim. O que acontece? O imposto é esse mecanismo que existe hoje em dia de redistribuição de renda para que todos possam ter capacidade de continuar lutando. Aí vem para uma alegoria minha, não sei se você já assistiu um vídeo meu, que eu falo do parquinho de areia, né? Que eu falo que a vida é como se fosse um parquinho de areia, os modelos econômicos. E a areia é a riqueza que existe. E a riqueza, André, ela é finita. A gente fica imaginando dinheiro, dinheiro, quanto mais vai ter dinheiro? Não sei, imagina, se todo mundo no Brasil tiver mais R$1 milhão, eu não sei o que, aquela farra que a gente fica sonhando. Só que é o seguinte, o dinheiro, eu já mostrei que ele não é nada. O dinheiro você troca por um copo de leite, por 1 quilo de carne, por soja, por minério de ferro, por um automóvel. E essa riqueza, ela é absolutamente limitada. Ela vai crescendo todo ano, mas ela é sempre limitada. Ela não é ilimitada. E ela é limitada pela capacidade do país de gerar essa riqueza, de fazer essa riqueza existir e ser utilizável pelas pessoas. O que acontece? Quando você tem um parquinho de areia e você imagina a areia como uma riqueza, todas as vezes que você tiver um monte muito alto de areia, o que você pode ter certeza que tem em algum lugar no parquinho? Um lugar muito baixo. Um buraco. Não tem como fazer um monte de areia sem buraco. É impossível. E com o parquinho de areia fica fácil as pessoas verem isso, né? Então eu falo isso não é para o leigo que não entende nada, até para o cara que se acha o sabichão, para o cara voltar back to the basics, entendeu? Voltar para o básico mesmo e pensar, não tem como fazer um monte muito grande sem ter um buraco. Quando o buraco começa a ficar muito fundo e não tem areia, a criança que está ali não consegue brincar. Não tem como brincar. Aí acabou a brincadeira. E quando acaba a brincadeira, você tem que o grupo que está ali vai ficando mais forte, mais fraco, vai ficando um grupo mais frágil, como a gente falou lá para trás. E só tem 2 maneiras de você tapar essa areia. Uma delas é jogar mais areia no parquinho, que é a riqueza que é gerada, né, todo ano no país. É o PIB que você tem, o crescimento de PIB que você tem no país. Né? E a outra maneira que você tem é derrubando, de vez em quando, a areia dos grandes montes, para essa areia que está nos grandes montes
tapar um pedaço dos buracos. E aí você tem basicamente dois impostos que cumprem muito bem esse papel, tá? O imposto, que é o imposto sobre patrimônio, né? Ou seja, quando o cara morre, ele deixa uma herança, você vai lá e pega um pedaço dessa herança e você fala assim, olha só, campeão, foi nesse parquinho de areia que tu conseguiu fazer sua riqueza. Então você deve sua riqueza a esse parquinho de areia. Pô, usou, viveu, não sei o quê. Morreu, é o seguinte, devolve para o parque, para o pessoal poder continuar brincando. Devolve um pedaço dessa riqueza para quem te permitiu juntar essa riqueza. Você não inventou a sua riqueza, você não fez todos os carros, o minério de ferro, a água, o pão. Foram pessoas que fizeram isso. Diga. Uma boa coisa de dizer aí é que você não fez sozinho, você fez dentro. Você depende do parquinho. Dentro de uma estrutura infraestrutura que permitiu que você fizesse. Exatamente. E você participa disso daí. E é muito interessante que você disse a primeira parte, eu fiquei pensando aqui, que a extrema-direita normalmente tem um discurso que beira a uma interpretação equivocada de Darwin, que é o darwinismo social. Só que o engraçado é que quando a gente vai para a natureza, você vê muita base de cooperação. Então, e por sobrevivência, André, entendeu? Não é nem por compaixão, não. É isso que eu estou te falando. Às vezes eu chego para as pessoas e falo assim, olha só, se você não quer ser bonzinho, não seja, mas seja inteligente. Porque você é um indivíduo mais fraco quando existe uma parcela da população miserável. Você é mais fraco, você tem menos chance de sobreviver, seja sobreviver em qualquer sentido da vida, até profissionalmente, ou em qualquer sentido que você imaginar. Então, o que acontece? Quando você derruba essa areia, as duas maneiras mais eficazes são em cima de patrimônio, e aí patrimônio o quê? IPTU, IPVA, o imposto sobre herança, tudo isso, e o imposto sobre a renda, ou seja, ganhou muito dinheiro, derruba um pouco. E os países desenvolvidos, todos, eles são países que têm esses dois mecanismos muito eficazes. E quando mais precisam, eles são capazes de ir ao extremo. Então, eu vou te dar um exemplo. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos elevou o imposto sobre as alíquotas mais altas, né, sobre a renda mais alta dele, para cima de 70%. A Inglaterra também. Depois da Segunda Guerra, acima de 90%. A Inglaterra foi 98%. Ou seja, olha só pode ter monte dessa altura. Acima disso, não pode ter. Por quê? Porque não tem areia. Não tem riqueza. Estados Unidos chegou, se eu não me engano, a 92%. No período... Isso, 92%. No período pós-guerra. Mas é isso aí. E é engraçado que é engraçado eles olharem para esse período com saudosismo, quando era um período que claramente os super ricos eram bastante taxados. Não, eram taxados exatamente por isso. E aí tem uma coisa engraçada, né? Que quando você olha as grandes guerras que aconteceram no mundo, as guerras, a boa parte delas, apesar de terem 1 milhão de motivos, vamos chamar de louco aqui quando eu venho com essa minha tese, mas elas sempre surgem em momentos de extrema desigualdade. Porque a guerra, ela ataca o maior gerador de desigualdade, que é a propriedade privada. Então, a guerra ataca diretamente a propriedade privada. Ela destrói a propriedade privada e, quando destrói essa propriedade, acaba que existe forçosamente uma redistribuição de renda. É quase como um mecanismo evolutivo que existe de preservação, de fazer com que volte para a média, né? O mean reversal que a gente usa nos Estados Unidos. Mas, enfim, isso é um papo para outros carnavais. Voltando para o Brasil, porque senão o pessoal já começa a entrar nesse tipo de polêmica e não dá nem para chegar no imposto. Voltando para o Brasil, a gente tem basicamente no Brasil, né, dois impostos que são os principais impostos que a gente tem para subsidiar os gastos que a gente tem. Um deles são os impostos sobre bens e serviços, né? E o outro, os impostos que a gente tem sobre renda. E aí, quando a gente fala imposto sobre renda, tem de pessoa física, pessoa jurídica, etc. Fato é que quando você olha um gráfico, e eu tenho esses gráficos nas minhas apresentações todas, mas quem achar que a minha apresentação é enviesada, não sei o quê, faz assim, entra no site da Receita Federal e escreve, ou se não, escreve o seguinte no Google: Relatório Carga Tributária Brasileira. Escreve exatamente assim que nem eu falei no Google. Vai aparecer o relatório e mostra uma comparação, que é uma comparação feita pela Receita Federal, usando os dados da OCDE, e mostra o seguinte: em termos de impostos sobre bens e serviços,
o Brasil é o segundo maior de toda a lista de países estudados. Em termos de impostos sobre renda, ganho de capital e lucro nas empresas, o Brasil é o que paga a menor alíquota de todos os países estudados. Só que aí olha o que acontece. Olha a loucura, olha a máquina de desigualdade que a gente tem. Quem é mais pobre, tudo que ganha, gasta para poder sobreviver. Consumo, vai no consumo. Tudo, 100%. Tá? O cara que é muito rico, o que acontece? Tudo que ele ganha, ele gasta um pedacinho, o resto ele poupa. Tá? Quando você cobra o imposto sobre bens e serviços muito alto, você faz com que metade do que o pobre ganhe esteja sendo usado para pagar impostos. Do que o rico ganha, sobre essa parte que ele poupa enorme, ele não paga quase imposto nenhum, é quase um paraíso fiscal, uma alíquota abaixo de 6% em média. Tá? E sobre o pedaço que ele paga, como é muito pequeno proporcionalmente, perto de tudo que ele ganha, esse negócio se dilui e esse negócio não é quase imposto nenhum. Isso por si só já seria um absurdo. O pobre paga muito mais imposto que rico. Mas aí as pessoas param aí e eu continuo. Eu falo assim, mas vem cá, e essa poupança do rico, ele faz o que com ela? Aí a gente vai para o outro relatório, que é um relatório que também tem numa das apresentações da OCDE, que mostra que da poupança privada brasileira, 72% de tudo que dinheiro que as pessoas têm poupado, que a pessoa põe na LCI, na LCA, no CDB, no CRI, no CRA, na LF, naqueles maluquices todas que tem no mercado financeiro. Mas não para ali o dinheiro. O dinheiro vai dali para algum lugar, para algum lugar, para algum lugar, e ele tem um ponto final, que é onde ele repousa investido. E esse ponto final de 72% da poupança privada brasileira são os títulos públicos federais. Olha só que loucura, 72% do dinheiro que está poupado está nos títulos públicos federais. E esses títulos públicos estão em grandes números, 25% com os fundos de investimento, 25% com os bancos, 25% com os fundos de previdência e 12% com os investidores estrangeiros. E o resto diluído em um monte de coisa lá. Mas esse total aí já dá quase que o todo, né? Então, estão na mão das pessoas que têm essa poupança, têm esses veículos, são os ricos do Brasil. Ou seja, os ricos pagam poucos impostos, com o dinheiro que sobra, eles investem no banco, aí no banco ele compra os títulos públicos e recebem os juros do título público. Só que os juros dos títulos públicos são pagos com o quê? Os impostos. Os impostos então, mais pobres. O pouco imposto que ele paga, volta com juros e o imposto que os pobres pagam vai para os ricos através dessa máquina que existe da dívida pública. E aí, para completar, a cereja no bolo é o seguinte, aí sobre o lucro desse imposto, desse investimento, muitas vezes ele não paga imposto, porque ele tem estruturas para não pagar imposto. Então, assim, a gente tem uma máquina absolutamente fantástica que ela combina endividamento público com estrutura tributária, que é uma máquina concentradora de renda avassaladora. E é por isso que quando você muda o sistema previdenciário, você não muda nada essa máquina. Nada. Você está meio que assim, fazendo com que a máquina de pagamento de juros, etc., ela se garanta como viável durante muito mais tempo, entendeu? Então, novamente, não é que ela não seja importante, mas a intenção que existe por trás, tão grande desse sistema da Previdência, é garantir que dure mais tempo essa máquina que concentra a renda. Então, a reforma que muda alguma coisa no país de verdade... É a tributária. É a tributária. E aí eu digo o seguinte, dentro da reforma tributária, eu falei só desse negócio de mudar as alíquotas, né? E aí tem uma coisa interessante, antes de falar o que eu ia falar que é interessante, que é o seguinte, se a gente mantivesse a mesma carga tributária do Brasil e só tirasse, tá, dos impostos sobre bens e serviços e passasse para o imposto de renda das alíquotas mais altas, olha o que acontece. Como você tem que o pobre gasta todo o seu dinheiro e metade é imposto, ou seja, metade do que o pobre compra é dinheiro que ele está dando para o rico, né? Porque no final da cadeia. Quando você diminui esse pedaço aqui, é consumo na veia, é atividade econômica na veia. Se você diminui o imposto do rico, é zero de atividade econômica, porque já só vai mexer no dinheiro que ele poupa, se ele poupa mais ou menos. É exatamente então, isso. Essa é uma coisa que eu sempre achei completamente irracional, porque se você diminuísse os impostos
sobre o consumo, você aumentaria a atividade econômica, você aumentaria o número de empresas em funcionamento, porque tendo mais atividade econômica haveria espaço para mais empreendimento, e você teria uma economia mais saudável. Nos países desenvolvidos, o que eles arrecadam por consumo, no percentual, nunca é o principal. Não chega a 1/3 da arrecadação. No Brasil, em torno de 50%. No Brasil, em torno de 50%. Exatamente. Isso eu sempre achei uma irracionalidade, porque quando você olha esses países, eles não taxam tanto sobre consumo, porque ao não taxar, eles estimulam que a atividade econômica esteja permanente. O Brasil, como taxa muito, a gente acaba levando as pessoas a consumirem menos. As pessoas começam a regular pela própria necessidade a tentar evitar o consumo. E aí tem um exemplo prático aqui em Salvador. Eu moro em Salvador e o shopping em Salvador, há muitos anos atrás, ele sempre estava cheio nos fins de semana. E hoje em dia você vai, quer dizer, basta ter um pouco de crise, hoje em dia você vai no shopping Salvador, vazio. E isso vai gerar a loja fechar. Essas lojas vão fechar. Mas é por isso que a gente entrou nesse momento de Brasil, que a gente está vivendo, esse novo governo, isso tudo, né? E agora, só um ponto na reforma tributária que é importante também. Além disso tudo, a gente tem que simplificar a nossa, em bens e serviços, a nossa estrutura tributária, né? Porque o Brasil é o país que mais gasta tempo no mundo apurando impostos, pagando impostos, etc. É o país do mundo que mais tem litígio tributário, brigas na justiça e etc. Né? A Petrobras tem quase metade do patrimônio dela em termos de volume, né? Em litígios tributários. A dívida pública ativa tributária, né? É monstruosa também. Os litígios tributários do governo são, acho que 2 trilhões de reais, se não me engano. Então, são números monstruosos. Então, quando você simplifica essa estrutura tributária, aí é até bom para o rico. Olha só, para não dizer que eu não quero nada, eu acho que o rico, assim, não pode dar moleza nenhuma. Porque o rico brasileiro, quando ele fala, não, a vida é difícil, eu falo assim, imagina se fosse fácil, né? Porque o Brasil já é o país mais desigual do mundo, o número 1 de todos os estudados. Número 1, é mais desigual que os países do Oriente Médio, onde tem os sheiks árabes, mais do que aquilo, do que os países subsaarianos, ou seja, Congo, Zimbábue, Sudão, Etiópia, tudo aquilo que você pegar, o Brasil é mais desigual que todos esses. Então é o seguinte, já que o Brasil é o país mais desigual do mundo, o cara não pode dizer que a vida dele é difícil, entendeu? Não pode, ele não tem direito disso. Então, a vida do mais rico no Brasil vai ser mais fácil? Não, vai ser zero mais fácil. Ela pode ser mais simples na parte do tributo, que é mais simples para todo mundo. Então, tempo que todo mundo gasta para nada hoje em dia, que não vira riqueza, que é tempo de um trabalho absolutamente estéril, ele poderia virar geração de riqueza para o país. Então, poderia ter uma simplificação dessa estrutura tributária e uma readequação dessa distribuição de como são cobrados esses impostos. Aí estamos em completo acordo, né? E veja que eu mesmo, sem ser especialista da área, estou coberto aí. Nós já estamos nos aproximando aí de quase 30 minutos. Então, gente, essa foi a primeira parte da minha conversa com o economista Eduardo Moreira. E amanhã, se tudo der certo, vocês vão assistir a segunda parte. Se vocês gostam do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, levar para outras pessoas, que é sempre muito importante para o canal. Tá certo, então? Até a segunda parte. Até breve.